Olá, eu sou a Helena e hoje eu vou resolver o exercício 7 do capítulo 4.5. Bom, o que o enunciado nos diz? Use o roteiro dessa seção para esboçar a curva. Nós temos que y é igual a 1/5 de x na quinta menos 8/3 de x ao cubo mais 16. Então, a gente vai usar o roteiro dado nessa seção para resolver esse exercício. O primeiro passo, a gente deve encontrar o domínio da função. Então, o que a gente deve fazer? A gente quer encontrar o conjunto dos valores de x para quais a função de x está definida. A gente tem uma função polinomial. As funções polinomiais, elas sempre têm domínios reais. Então, a gente sabe que o nosso domínio vai ser os reais. Então, assim, resolvendo já o passo 1. No passo 2, a gente deve definir as interseções com os eixos. Então, para achar a interseção com o eixo y, a gente deve fazer a função de f0. Fazendo a função de f0, a gente tem 1/5 de 0 na quinta, menos 8/3 de 0 ao cubo, mais 16 vezes 0. Bom, todo número vezes 0 é 0. E toda a potência vezes de 0, com base 0, vai ser 0. Então, eu vou ter aqui 0 menos 0 mais 0, que vai ser igual a 0. Para achar a interseção com o eixo x, a gente deve igualar a função a 0. Então, nós vamos ter 0 igualado a toda a nossa função. Só que eu percebi que eu tenho em comum em todos o x. Então, eu coloquei ele em evidência. Colocando em evidência, eu vejo que o meu x ele vai valer 0 também. Então, eu achei essa interseção no eixo y e no eixo x, que é 0. E assim, resolvendo então o passo 2. Agora, ele pede para a gente verificar se a função possui simetria. Aqui, o primeiro passo, eu testei para ver se ela era uma função par. Como eu descubro se a função é par? Eu faço f de menos a igual a f de a, que é as funções, né? Quando eu faço a função de menos a, eu encontro eles negativo, somente o menos 8/3 que fica positivo, que fica mais. Porque eu tenho a potência em números ímpares. Potências de números ímpares continua negativo. Se eu tivesse potências de números par, aí mudaria um sinal. Então, aqui eu fico com eles negativos e aqui eu fico com os as positivos. Então, eu já consigo ver que as duas funções elas não são iguais, elas são diferentes. Então, eu testei que se a função era par, ela não é par. Agora, eu vou testar se a função é ímpar. Para saber se uma função é ímpar, eu tenho que fazer f de menos a igual a menos a função de a. Fazendo isso, aqui é a mesma função que a gente trabalhou ali em cima. Fazendo a função negativa, eu vou achar igual. Porque aqui eu vou ter negativo, aqui também. Nessa daqui vai dar positivo, nessa também, porque menos com menos dá mais. E aqui mais com menos dá menos, portanto, elas são iguais e então essa função ela é uma função ímpar. Resolvendo o passo 3. No quarto passo, ela pede para ver se as funções têm assíntotas. A gente sabe que a gente tem uma função polinomial. E as funções polinomiais, elas não possuem assíntotas. Então, aqui eu testei para ver e realmente elas não possuem assíntotas. Porque elas vão para o menos infinito e a mais infinito. Porque eu tenho x tendendo a menos infinito e a mais infinito. Então, quando eu tiver o x tendendo ao mais infinito, eu vou ter cada vez números maiores. E quando eu tiver o x tendendo a menos infinito, eu vou ter cada vez os números menores. Então, portanto, está provado que ela não tem assíntota, resolvendo o quarto passo. O quinto passo pede para definir os espaços de crescimento ou decrescimento da função. Então, para a gente achar o crescimento e decrescimento da função, a gente deve derivar ela. Derivando ela,
eu achei x na quarta, porque quando eu derivo x na quinta, eu fico com 5x na quarta, e aqui eu simplifiquei, então eu fiquei com x na quarta. Derivando menos 8 terços de x ao cubo, eu fiquei com 3x ao quadrado. Aqui eu também simplifiquei, então eu fiquei com menos 8x ao quadrado. E derivando de 16x, eu fico somente com 16. Então, aqui está a nossa função. Eu igualei a zero para saber onde que é o crescimento e decrescimento dela. E eu descobri que ela é um quadrado perfeito. A gente sabe que as funções que têm quadrado perfeitos, elas sempre vão ter o x maior ou igual a zero. Portanto, elas vão ter o crescimento de menos infinito a mais infinito. Assim, então, já resolvendo o nosso quinto passo. A gente já descobriu os passos de crescimento e decrescimento da função. Agora, a gente deve calcular os pontos críticos da função. Eu sei que a derivada dela é x na quarta menos 8x ao quadrado mais 16. Eu sei que essa função vai ser x igual a mais ou menos 2, por quê? Quando eu faço aqui, ó, esse quadrado, eu pego x, ele vai ficar x igual a menos 2, e esse x ele vai ficar igual a 2. Então, eu sei que os resultados dos meus x. Então, os resultados do meu x, que é mais e menos 2, eu devo substituir na minha expressão, aqui. Fazendo 2 na quarta, eu tenho 16. Eu fazendo 2 ao quadrado, eu tenho 4. E 4 vezes 8, 32. E aqui o mais 16. Então, eu sei que 16 mais 16 dá 32. 32 menos 32 dá 0. A mesma coisa é para a função de f menos 2. Por que ficou positivo? Porque nós temos potências de números pares. Potências de números pares, os sinais que eram negativos, eles passam a ser positivos. Então, a gente ficou com as duas iguais e, portanto, não existe máximo e mínimo nessa função. No passo G, a gente deve calcular a concavidade da função e o ponto de inflexão dela. Para achar a concavidade da função, eu tenho que derivar ela duas vezes. Então, eu derivo ela uma vez e depois eu derivo ela de novo. Derivando ela de novo, ó, eu vou ter x na quarta. Então, eu vou ter 4x ao cubo. Menos 8x ao quadrado. Eu vou ficar com 8 vezes 2, que dá 16, e x. Isso daqui eu posso dizer que é igual a 4x, porque aqui 4 e o x são em comum entre eles os dois, e eu fico 4x que multiplica x ao quadrado menos 4. Que isso nada mais é que 4x igual, multiplicado, com x mais 2, que multiplica x menos 2. Então, eu sei que a minha concavidade para baixo, ela vai ser de menos infinito a menos 2 e de 0 a 2. E a minha concavidade para cima vai ser de menos 2 a 0 e de 2 a mais infinito. Para calcular o meu ponto de inflexão, eu devo substituir na função o menos 2 e 2. Então, eu sei que os meus pontos de inflexão vai ser 2 e menos 2, mas eu tenho que achar o resultado que ele dá. Resolvendo ela, substituindo ela e resolvendo passo a passo, eu vou ter que 1/5 que multiplica menos 2 na quinta, menos 8 terços de menos 2 ao cubo, mais 16 menos 2, isso vai ser igual menos 2 na quinta, menos 32, menos 2 ao cubo, menos 8, e menos 2 vezes 16, menos 33. Aqui eu fiz o 32 vezes 1, que deu menos 32 divididos por 5. Aqui eu fiz
8 vezes 8, que deu 64. E aqui tem um detalhe, ó. Menos com menos dá mais. Então, ficou mais 64 divididos por 3. E o menos 32. Aqui eu fiz o mínimo múltiplo comum, o MMC, e descobri que era 15. Aí, agora, eu calculei eles, 15 divididos por 5, que dá 3, vezes 32, que dá 96. E assim por diante. Então, 96, menos 96 mais 320 menos 480. Isso vai ser igual a menos 256 divididos por 15. O meu outro ponto de inflexão é o número 2. É a mesma função que eu vou substituir, só que com o número 2 positivo. E eu tenho os números sempre ímpares nas potências. Então, eu sei que vai ser o mesmo resultado, só que positivo. Também eu tenho ponto de inflexão, que é o 0. Então, meus pontos de inflexão ficaram menos 2 e menos 256 divididos por 15. E 2 e 256 divididos por 15. E o outro é 0,0. Então, resolvemos as nossas concavidades e o ponto de inflexão. O meu último passo pede para fazer o esboço da curva. A gente sabe que ela é crescente do menos infinito a mais infinitos, com o ponto de inflexão 0 e 0, que é aqui, ó, e 2 e 256. Então, ele vai ser mais ou menos por aqui, e o menos 2 e menos 256. Então, aqui. A gente consegue analisar os pontos de inflexões dela, a gente consegue ver que ela é crescente e decrescente no mais infinito e no menos infinito, conseguindo analisar todos os detalhes que a gente fez nos passos anteriores e visualizar eles. Essa foi a minha resolução. Muito obrigada.